Jeremias capítulo 17, de 5 a 10, diz a palavra: Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Oremos. Ó Senhor, mais uma vez nós estamos juntos como igreja para estudar a Tua Palavra e pedir que o Senhor nos pastoreie, que o Senhor use a Tua Palavra de maneira poderosa na nossa vida. Ó Deus, ensina-nos a viver como filhos do Senhor, como aqueles que foram salvos e amados pelo Senhor antes da fundação do mundo, e são sustentados, ó Pai, pelo Teu poder e a Tua graça, e que confiam única e exclusivamente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu dei início a esse assunto, que é tão importante para nós. Qual é o assunto? É o cativeiro que muitas vezes nós nos colocamos, por nos preocuparmos tanto com as pessoas, que nós começamos a fazer as coisas para agradá-las. Nós começamos a ter a necessidade de alcançar, viver e fazer coisas que agradam as pessoas, porque a gente se preocupa muito com isso. E a gente perde a noção de que isso está crescendo no coração, e isso é tão sério que em alguns momentos essas pessoas se tornam ídolos para nós. Se tornam aqueles que regram a nossa vida, que dão regras para a nossa existência, porque eles dizem, isso é bom, aquilo é ótimo, e você está preocupado com aquilo. Isso só acontece muito comumente, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Isso acontece na maneira de vestir, muitos estão preocupados em se vestirem, porque as pessoas têm opinião sobre eles no vestimento. Alguns têm certos comportamentos, tom de voz e tudo mais, porque isso agrada as pessoas, mas é tão diferente daquilo que elas são. As pessoas fazem coisas, investem a sua vida, a sua força, a sua energia, o seu dinheiro, para satisfazer os homens que estão ao seu redor. É como se eu me sentisse bem à luz disso. É sobre isso que nós estamos falando. Semana passada nós vimos que os servos do Senhor, Sara e Abraão, foram homem e mulher que aguardaram no Senhor. Nós vimos Noé, um homem que foi questionado em todo tempo, mas para ele o mais importante foi agradar ao Senhor. E aqui nós vemos Deus falando a Jeremias que aquele que confia no ser humano, que faz da sua carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, diz o texto, esse é maldito. Deus está trazendo uma palavra muito dura à luz disso. E hoje então nós vamos caminhar mais um pouco a respeito desse assunto, na expectativa de que Deus nos abençoe. Nesses versos que nós lemos aí, existe um confronto que o Senhor faz com uma escolha fundamental que normalmente molda toda a nossa existência. Qual é a questão? A questão é em quem nós depositamos e depositaremos a nossa confiança. No homem e no que ele pode servir, pode conceder a mim. No homem que é frágil e falível,
ou no Deus Todo-Poderoso, que é fiel? Se você observar bem, o texto começa, no verso 5, dizendo: assim diz o Senhor. Interessante que em alguns momentos a palavra profética começa assim, na maioria das vezes não, é assim que começa. É como se o profeta dissesse: a partir de agora é Deus falando. E você tem que prestar atenção. Não quer dizer que a palavra do profeta interpretando a vontade de Deus deixa de ser palavra de Deus. Pelo contrário. Se você observar no verso 10, o texto diz: eu, o Senhor, sondo o coração. Em todo tempo, o profeta está trazendo uma mensagem extremamente importante para nós. Para que nós possamos compreender a profundidade desta mensagem, é muito importante a gente entender qual foi o contexto do ministério de Jeremias, que o levou a conduzir o povo de Deus com aquelas palavras. Jeremias capítulo 1, verso 5, a Escritura diz: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Deus dizendo a Jeremias: olha, não é um acidente de percurso, não é uma única decisão sua que o fez meu profeta. Você foi formado no ventre da sua mãe e eu fiz isso acontecer. Eu te conhecia porque eu sou o Criador. Por ser eu aquele que dá significado, sentido, direção à sua vida. Até antes de nascer, isso tudo estava por mim orientado. E diz o texto: e no clímax disso, eu o consagrei, eu o constituí profeta às nações. Essa consciência que Deus deu a Jeremias foi extremamente importante para que ele vivesse adequadamente como servo do Senhor. E sem sombra de dúvida, quando nós, povo de Deus, compreendemos o que Deus tem para nós, a fim de que sirvamos a Ele como servo, isso faz toda a diferença na nossa vida. E é verdade. É muito comum a gente ver crente perdido por um lado e por outro. Aquele indivíduo que não se encaixa na presença de Deus e nem no meio do povo de Deus, e nem no mundo como sendo servo de Deus. Em alguns momentos ele parece ter 2, 3, 4 caras. Entendem a expressão caras? Em cada ambiente eu sou alguém que é um camaleão. Jeremias sabia quem ele era. Ele viveu em um período turbulento da história de Judá. O cenário político era um cenário instável ali no povo de Deus. Houve a ascensão do Império Babilônico. E havia uma ameaça desse império, que era grande, poderoso, e que por onde passava, dominava e fazia tudo aquilo se tornar seu, era evidente, estava diante dos olhos deles. O povo de Deus havia se desviado, e a mensagem de Jeremias era um chamado insistente ao arrependimento. Deus faz de Jeremias um homem para advertir, chamar a atenção da igreja. São mais de 100 vezes que nós encontramos ele fazendo um chamado insistente ao arrependimento do povo de Deus. Então, ele tem uma palavra profética, que foi frequentemente impopular, porque era uma palavra que chamava a atenção das pessoas. E acabou sendo algo perigoso de se proclamar. Ou seja, o seu ministério, ele se caracterizou por ser num momento muito difícil, onde ele tem o chamado de Deus e a orientação para falar, advertindo a igreja, e isso se torna perigoso, porque nós sabemos muito bem, quando alguém torna nítida a nossa realidade, isso gera um pouco de desconforto.
e por que não perseguição? Mas em meio a tudo isso, Deus vai instruir Jeremias. No capítulo 1, no verso 8, nós lemos o 5, agora o verso 8, diz assim, Deus a esse homem: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Olha, eu estou te dando uma função difícil, é uma coisa perigosa, mas fica tranquilo, você não tem que ter medo de homem algum. A ideia de ninguém aqui é homem algum. E qual o motivo? O motivo é porque eu estou com você. E se vier alguma coisa, eu vou te livrar. No entanto, a pressão era imensa. Ele enfrentou oposição quando estava na prisão. No capítulo 26, o texto diz que ele foi zombado daqueles que deveriam ouvi-lo. E ele lamenta tudo isso. Capítulo 20 de Jeremias, no verso 8, a gente vê essa expressão de lamento dele. Ele diz, porque sempre que eu falo, eu tenho que gritar e clamar. Eu tenho que falar alto para as pessoas me ouvirem. O que ele fala? Violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, eu sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Olha só a vida desse homem para ser fiel a Deus, ao propósito de Deus na sua existência como servo, como profeta, como boca do Senhor, levava-o a receber por parte daquelas pessoas uma rejeição tal que, para que ele fosse ouvido, ele tinha que falar alto. A ideia aqui é gritar mesmo. E a outra expressão é clamar. E ele diz, por causa disso, eu sou alguém que todo mundo debocha de mim. Faz pouco caso, me zombam de mim. Muitas vezes, o viver o propósito de Deus no meio de um mundo incrédulo, que persegue ao Senhor, a palavra de Deus e o povo de Deus, é um momento difícil. É situação a ser enfrentada todos os dias. E é exatamente nesse cenário que nós encontramos as palavras de Jeremias capítulo 17, que é o texto que nós estamos estudando hoje, do verso 5 ao verso 10. E que ressoam com uma força que vem como um barulho adequado e que necessário de ser ouvido. Jeremias não está aqui nesse texto trazendo meras questões teológicas. Não é a preocupação dele. Mas o que ele quer é trazer verdades de vida. E que levam ele mesmo a sofrer. Ele compreendeu que a verdadeira batalha não era apenas contra inimigos externos. Ele fala a respeito dos inimigos. Ele fala da Babilônia. Mas ele fala muito mais contra as inclinações do coração humano, para se desviar do Senhor e buscar segurança em fontes que o homem produz. E é interessante porque, em meio a tudo isso, Deus usando as palavras dele, é como se ele dissesse, não adianta você fazer uma parede grande na frente da sua casa, por trancas imensas nas suas portas. O inimigo que vem, e que não crê no Senhor, e que há de vir, e vai dominar, e estes vão fazer coisas terríveis com o povo de Deus, principalmente com referência à sua religião, à sua fé no Deus verdadeiro, é muito grande, nós não podemos suportar. Mas você não pode confiar naquilo que você faz, para defender a sua vida cristã, a sua vida com Deus, a sua vida de fidelidade, o propósito que Deus tem para o Senhor. Para você. Você precisa confiar no Senhor. Não fique procurando a aprovação humana, ou defesa diante dos homens, ou se fazer como aqueles que agradam os outros para não ser machucado. Nós vamos ver aqui nesse texto que a confiança no homem é uma maldição que desvia o coração de Deus,
que não vai em direção ao Senhor. Enquanto a confiança do Senhor é a fonte de bênção e de verdadeira verdade. Por isso que o texto começa no verso 5, dizendo de forma muito alta a palavra maldito. Tudo começa com essa palavra maldito. Mostrando que não depender de Deus, mas ficar preocupado com as pessoas e com o mundo, ou usando as forças do mundo, nós não temos expectativa boa na comunhão com o Senhor. O que a gente pode ver aqui? O que a gente pode ver aqui é que às vezes nós nos preocupamos tanto em servir o contexto e as pessoas que vivem no nosso contexto, regulando a nossa vida para isso, que nós começamos a fazer estes os nossos ídolos, e nós temos que servi-los, e nós temos que fazer tudo do jeito que essas pessoas querem. Eu vejo isso acontecendo muito dentro de lares, maridos tendo esposas ídolos, esposas tendo maridos ídolos, filhos tendo pais ídolos. Eles não conseguem ver estes como simplesmente instrumentos nas mãos de Deus, porque o verdadeiro Deus é o Senhor. É muito sério tudo isso. Nós veremos como essa confiança no homem gera maldição. A natureza enganosa do nosso próprio coração e a sabedoria de Deus estão aqui sendo colocadas como duas coisas opostas. E nós precisamos, como diz o texto, sondar as nossas intenções, os nossos corações, porque tudo vai ser retribuído segundo as nossas atitudes ou obras. Então, qual é o nosso objetivo aqui? É aquele que tenho deixado bem claro para vocês e que o texto traz. Nosso objetivo é, pela graça de Deus, orientados pelo Espírito, tirar a venda destes ídolos em nossos corações, para que a gente observe e reafirmar a minha e a sua, do povo de Deus, total dependência e confiança no único Deus verdadeiro. E isso é sutil. E muitas vezes nós não entendemos que estamos colocando o nosso esforço em cima de pessoas e coisas que não são aquelas que Deus tem reservado para nós. E nós acabamos não sendo instrumentos adequados de Deus no meio do grupo e da sociedade onde vivemos. A primeira coisa que Jeremias nos traz aqui, inspirado pelo Espírito, ao comparar esses dois caminhos, essas duas atitudes fundamentais do coração humano diante de Deus e do mundo, ele diz: é maldito a confiança humana. Ele fala da maldição daquele que confia no homem. Versos 5 e verso 6. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Olha que expressão! Arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Ele está tão preocupado em as coisas que ele está fazendo e os interesses humanos, que quando o bem vem, e bem sabemos que vem do Senhor, ele não vai ver. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito. Essa não é uma imprecação. Essa é uma palavra muito usada na escritura ou na teologia. Imprecação é quando alguém expressa o desejo de que a justiça seja feita e manifesta contra inimigos ou pessoas que praticam o mal. Você é maldito, você é alguém que vai sofrer, é alguém que existe um juízo sobre você. Não é uma expressão assim, como se fosse leviana aqui nesse texto. Pelo contrário, o texto está falando de algo verdadeiro. Então,
é como se a gente fosse de pouquinho até chegar a uma palavra dura. Deus aqui no texto, ele começa na palavra dura. Puff! Dá a pancada de uma vez. Ele já mostra, olha, não é bom. E ele traz uma figura. O pronunciamento divino sobre a condição daquele que desvia sua confiança, a sua confiança principal de vida, tem a ver com maldição. Em quem que ele confia? No ser humano. Eu ouvi uma frase 2 vezes essa semana. E o texto é: você não pode fazer algo errado confiando em alguém que você gosta e que também faz errado. Eu ouvi de uma outra pessoa, virando isso para o lado da política, dizendo: eu não posso basear-me em uma pessoa iníqua nos interesses públicos e agir com iniquidade. Vai chegar um ponto, vocês estão segurando a barra um do outro. Vai chegar um ponto em que vocês não vão segurar mais. Não confia não, porque esse vai te dar um chute. Nós vivemos num mundo onde existe uma tendência da gente querer confiar no outro. Em quem eu confio? Para ser amaldiçoado? No ser humano. Essa pessoa, ela busca força e segurança na carne que é mortal, nas capacidades, nas opiniões e nas aprovações humanas. Um exemplo disso é: nós não estamos aqui na igreja para receber a aprovação das pessoas. Nós estamos aqui para receber a aprovação, bênção, graça, sustentação, alegria, paz, vida eterna, comunhão eterna com Deus. Da mesma forma dentro do seu lar. E quando isso acontece, quando o meu alvo, quando a minha dependência ao Senhor, seja onde eu estiver, a minha vida vai ter significado e o meu coração vai estar brando, tranquilo, consciência tranquila. Qual é a consequência inevitável do direcionamento ou do mau direcionamento da minha confiança? O texto diz: você se desvia com seu coração do Senhor, seu coração desvia do Senhor. É isso que o texto está dizendo, no verso de número 5. Que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Puxa vida, isso é mais sério do que a gente imagina. Na teologia nossa, teologia reformada, que fala sobre depravação total do homem, deveria ser suficiente para a gente entender que isso aqui está certo mesmo, eu tenho que entender e viver assim. O nosso coração, por natureza, após a queda, ele inclina-se para longe de Deus. Se não é algo poderoso me mantendo, me sustentando, desvendando os meus olhos, cobrindo a minha alma com a verdade, eu vou me desviar. Confiar no homem, portanto, não é apenas um erro de cálculo. Eu calculei, eu vou fazer assim, porque aí vem alguma coisa de lá. Não é esse o problema. O problema é uma manifestação dessa natureza caída, é espiritual isso. Uma rebelião contra a suficiência e a soberania de Deus. E em especial, a suficiência e a soberania de Deus na minha vida. Na minha vida. É colocar a criatura no lugar do Criador. É adorar e sujeitar a criatura, ou ao contrário de adorar e se sujeitar ao Senhor. A figura aqui que Jeremias usa é uma figura desoladora. É uma figura triste. Ele diz que a pessoa que age assim é como um arbusto solitário no deserto.
Ele se sente sozinho e o tempo todo ele tem que tentar buscar alguma coisa para dar sentido nos outros para a vida dele. Ele acha que está se aproximando, mas ele está se afundando cada vez mais no seu esforço. Vamos tentar pensar a fragilidade, a insegurança, a falta de vida que essa figura que Deus traz através de Jeremias. Esse arbusto não verá quando vier o bem. Os olhos dele estão tão preocupados com coisas outras, que os olhos dele não vê quando Deus se aproxima com graça, com bondade, com sustentação, com serviço, com esperança. Por quê? Porque os olhos estão olhando para o outro lado. Porque as preocupações, elas são maiores do que a confiança em Deus. A necessidade da aprovação humana se torna algo tão grande que eu me preocupo com isso como se fosse o meu Deus. O texto diz, é como se essas pessoas habitassem em lugares secos, em terra salgada e inabitável. Uau! Terra salgada e inabitável. Talvez para nós seja difícil tentar compreender isso. Mas para aquele povo daquela região, não. Ali tem um lugar chamado Mar Morto. O Mar Morto está passando por algumas transformações nesses últimos anos. Mas em todo tempo o Mar Morto é um lugar que não tem vida. A água, ela é cheia de componentes químicos e sal é um deles. Ela é tão densa que você coloca a mão nela e a hora que você tira, a sua mão fica toda preguenta. E você deita naquela água e você não afunda. Eu tive a oportunidade de visualizar tudo isso, de colocar a mão ali. Você olha ao redor, não tem construção, a não ser alguns que fizeram hotéis lá para as pessoas irem tomar banhos medicinais naquele lugar. Mas esses hotéis estão agora todos falidos e falindo, por causa do secar do mar. Ali não vê nada, é um lugar salgado e inabitável. Ninguém quer morar num lugar desse. Você vai plantar, não vai funcionar. Você vai pescar, lá não tem peixe. Você vai beber água, ela não tem como ser usada. É muito ruim. O texto está dizendo que quando a gente vive por conta própria e dependendo dos outros, é estar sozinho no meio de um deserto e numa terra que tem sal e que não tem mais ninguém. É um símbolo de esterilidade espiritual, queridos, que Jeremias está trazendo aqui. É uma insatisfação profunda na alma daquele que está buscando no lugar errado e morando no lugar errado. Vivendo de maneira inadequada. E isso aqui me faz pensar em muitas coisas sobre a vida cristã. Muitas. Quantas são as vezes que nós andamos por essas veredas aqui e nós nos sentimos sozinhos, angustiados, perdidos, sem suprimentos. Uma das fontes das doenças da mente é proveniente dessa atitude do ser humano. Ele se sente solitário, ele se sente sozinho, e ele não consegue ver fonte de vida, porque ele está tão preocupado consigo mesmo, com os outros, com a força que ele tem, que os outros têm, e ele tem tanta expectativa de que tudo isso é que vem ao seu encontro, e ele vai se decepcionando, e adoece, e se angustia, e não é pouco, é muito. Aqui, esses símbolos de esterilidade é espiritual. É um comportamento de busca no lugar errado. É um coração colocado, expectativa sobre aquilo que não vai trazer alegria, vida, batimento. Pode até parecer
Terá alguma folhagem externa, aí você olha, mas por dentro está seco, isolado da verdade, da fonte da vida, que é Deus. Quando o Senhor Jesus anda com seus discípulos, logo de manhã, e eles estão se deslocando, e eles ainda não tinham comido nada naquele dia, estavam com fome. Ao largo eles veem uma figueira, bonita, frondosa, e uma característica da figueira é que ela é uma árvore pelada, entende a expressão, né? Sem folhas, aqueles galhos, e aí ela começa a crescer as folhas, e junto com as folhas começam a aparecer os brotos dos frutos. Você não pode até arrancar, porque você pode estar arrancando fruto. E aí, quando aquela figueira está esplendorosa, cheia de folhas verdes, você pode ir lá que vai ter figo prontinho para você pegar e comer. E os discípulos olham e eles vão, desesperados, desejosos. Puxa, figos tirados da hora, que maravilha! E eles chegam, a figueira não tem um único figo. Ela tem folha, ela tem beleza externa, mas ela não tem nada dentro dela. Ela é mentirosa. Ela é frondosa, está dizendo: eu tenho folha, eu tenho vida. Eu tenho suprimento para quem merece e precisa. Para aquele que chega aqui. E aí eles chegam lá, ela é mentirosa, ela não tem nada. O homem que confia em si mesmo e confia no outro homem, é alguém como uma figueira, que tem folhas, e todo mundo diz: que bonitinho, que lindinho essa vida cristã desse indivíduo. Mas quando você chega perto dele, não existe nada. Está lá isolado. Tudo está seco, mas está cheio de folha. Mas aquilo não é nada, é só aparência, porque a seiva não produz fruto. O ídolo da aprovação dos outros, ela promete satisfação, mas só entrega deserto, secura, ausência de vida e maldição. Nossa, eu preciso rever alguma coisa na minha vida. Em contrapartida a isso, a segunda coisa que o texto enfatiza é a bênção da confiança divina. Verso 7 e verso 8 diz: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como, olha de novo, ele é como a árvore plantada junto às águas. Parecem muito com o Salmo 23. E o Salmo 1. Lembram do Salmo 1? Daquele que está junto ao ribeiro de água. E aqui diz: porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Por quê? Porque as suas folhas permanecem verdes. E mais do que folhas, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Não é árvore mentirosa. Não é indivíduo que tem aparência, mas que não tem vida. Que colocou o seu coração no Senhor, e não no homem, a si mesmo e nos outros. É um contraste direto que surge aqui. Enquanto o primeiro é maldito, o texto aqui começa no verso 8 com a expressão bendito. Ô Senhor, me dê capacidade de compreender isso plenamente na minha vida prática, porque isso é para mim. Não podia ligar aqui para mim. Qual o segredo da bem-aventurança? Qual o segredo dessa alegria? Bendito é a mesma palavra que você pode traduzir bem-aventurado. Feliz. Aquele que está com graça sobre ele, por isso ele tem felicidade. Qual é o segredo disso tudo? O texto diz: minha confiança está depositada exclusivamente no Senhor. Sua esperança não está nas circunstâncias.
Sua esperança não está na mutabilidade das circunstâncias, nas mudanças que elas têm, ou na opinião das pessoas. A minha esperança, ela deve estar no caráter imutável e fiel de Deus, que resolveu que nos amava, que nos amaria. Ele ama, Ele mostra Jesus como mostra Ele como nosso Salvador e demonstração de ápice do seu amor. É aquele que dá o seu Espírito, é aquele que coloca alegria e esperança e tudo aquilo que é necessário para que vivamos com Ele e com o povo de Deus. Uau! A imagem é de vida aqui no texto. Enquanto no outro a imagem era de secura, de esterilidade, de ausência, deserto. Esse texto agora traz a imagem da vida, do vigor e da resiliência. Essa palavra eu às vezes uso, mas eu sempre tenho que explicar um pouco. A ideia da resiliência é aquela perseverança apesar dos obstáculos. É perseverança. É aquele indivíduo que, mesmo que a circunstância piore, ele continua tendo o seu coração no Senhor. Ele olha para frente, o que ele vê é aquilo que Cristo fez, a cruz vazia. E ele lembra que esse Cristo que estava ali, fez a obra, fez de forma perfeita, está nos céus e eu sou morador do céu. Essa é uma árvore plantada junto às águas. Quando a gente era menino, criança, pequeno e até na adolescência, meu pai nos levava muito em Rio, cidade do interior. A gente entrava no carro do meu pai, que normalmente era um Jeep, daí vocês entendem de onde vem o meu gosto. E ali a gente ia para o rio tomar banho no rio. Já fez isso? É bom demais. E aí chegava lá, a gente pensava, só vai estar a gente lá, né? Levava farofa de frango, levava pão com carne moída, pão com linguiça, levava um bocado de coisa. Água, tudo a gente levava. A hora que chegava lá, o rio estava cheio de gente. Tudo famílias. Ó, menino, cuidado. Minha avó, quando ia, Deus santo, ela só gritava o tempo inteiro. Ela tinha muito medo da água. Mas era bom. Era gostoso porque o ambiente é gostoso. Não é só a água que é maravilhoso. Mas ao redor é tudo lindo. É muito verde. Você percebe que é coisa que está se desenvolvendo sempre. E naquela época não tinha extração nenhuma. O texto aqui diz que o crente que tem a sua expectativa no Senhor, ele é como uma árvore junto às águas. Suas raízes buscam a fonte que não acaba, que não seca, perene. É um ribeiro maravilhoso. E por isso, olha só, o texto é muito interessante. Ele diz, não receia quando vem o calor. Na outra figura, está num lugar árido, que não tem água, mas tem sal, e não tem tempo de fruto. O crente que vive na dependência do Senhor, ele permanece verde. Não tem um tempo que o crente fica basé. E não tem um tempo onde as folhas dele ficam murchas ou caídas. Não tem um tempo onde fica sem cor. A ideia aqui é, ele não receia quando vem o calor, porque mesmo nessa época, ele continua bonito. E aí a gente tenta entender e diz, Senhor, isso tem a ver com aqueles crentes que mesmo na adversidade, você olha para ele e existe um semblante de paz, ele mostra os dentes. O coração está tranquilo, porque ele confia no Senhor. E mesmo no ano da seca, quando os recursos externos parecem escassos, e eu digo, e agora, Senhor? O texto diz,
não se perturba. Essa expressão é uma expressão muito interessante. O texto diz que essa árvore, ela não receia quando vem, porque as suas folhas permanecem verdes. Ele não se perturba, nem deixa de dar fruto. E eu digo, Senhor amado, o Senhor precisa me dar entendimento para poder viver isso. Todos os dias. Todos os dias, porque vira e mexe tem alguma coisa que nos perturba. É uma enfermidade, é uma coisinha, é um exame, enfermidade que você não esperava, vem, aí vem outra, vem mais aquilo. Quando não é a gente, é a esposa, quando não é a esposa, são os filhos. Quando são os filhos, são os parentes, é o pai, é o tio, é isso, é aquilo. Sempre temos situações financeiras. A minha própria espiritualidade, quando eu fico adoecido, eu fico sem graça, eu fico, mas o texto diz que não devia. Porque aquele que confia no Senhor, mesmo na época da seca, e aqui é a adversidade, ele continua tendo fé, mantendo firme aquilo que foi a promessa do Senhor. É o que vimos em Hebreus capítulo 11, nós estamos vendo cada um daqueles personagens, hoje nós vamos ver mais. Nós vamos ver outro pedaço de Abraão. Mas lembra, Deus faz uma promessa para ele, e ele já está com quase 100 anos, e a promessa não se cumpre. Mas quando Deus vem para ele, e ele cria, e a Bíblia diz que foi isso que foi imputado para ele como justiça, Deus diz, você vai ter um velho, de uma esposa com 90 anos, e assim aconteceu. Aquele homem personagem das Sagradas Escrituras, ele existiu, e foi um homem que teve o seu coração sempre verde, sempre na expectativa, independentemente das circunstâncias externas, independentemente da aprovação humana, a nossa segurança não deve estar em nós mesmos ou os outros, mas na fidelidade daquele que o plantou junto às águas vivas. Quem nos pôs junto das águas vivas foi Deus, quando entrou no nosso coração e mudou o nosso coração. E nos deu a bênção de poder crer nele, e nos deu a vida eterna. No verso de número 9 tem um negócio muito interessante, que é a terceira parte desse texto, e dá a ideia de que Deus faz um diagnóstico do nosso coração. Ontem eu estava conversando com uma prima que tem um problema de arritmia, e é alguma coisa que ela está trabalhando já há um bom tempo, e ela sempre tem que pegar aquele aparelhinho para ver a pressão e medir a arritmia dela. Eu disse, por que você não compra um relógio desse? Eu disse, até já pensei, é aqueles que pode ver o batimento cardíaco? Eu falei, exatamente isso. Exatamente isso. Esse aqui, ele tem uma habilidade, por exemplo, quando você cai, eu já passei por essa experiência, você cai, aí ele pergunta assim, você caiu? Precisa de ajuda? Quer que eu ligue para alguém? Tem um negócio que eu clico aqui e ponho o dedo aqui e espero 30 segundos e ele faz um eletrocardiograma. Ele não é totalmente confiável, mas ele já me deu algumas alertas que foram importantes para mim, como por exemplo, de arritmia. E eu pego o aparelho e vou ver, e eu realmente estou ali com o coraçãozinho batendo fora do normal. E eu estava quietinha, lendo. Eu fico pensando, eu dei para ela uma expectativa humana. Eu fico pensando, será que eu não tinha que ter colocado nela, antes de falar disso, que Deus pode usar algumas coisas para você ficar mais tranquila? Não precisar andando com
é tipo um pacotinho, um negócio assim preto. Seria mais tranquilo, mas eu devia ter dito para ela, olha, calma. Primeiro saiba que o Senhor está ao seu lado. Ela diz, eu sou muito tensa. O coração humano é enganoso, diz a Escritura. Enganoso é o coração, verso 9, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o pode entender? Aí o texto vai mostrar que Deus entende. Quando ele apresenta esses dois caminhos, Jeremias expõe a raiz do problema. A raiz do problema do homem é o coração dele, o coração humano. Aquele que motiva todas as reações e que julga todas as situações. Isso aqui é o pilar, esse texto, da doutrina da depravação total. O coração é o centro das nossas vontades, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas afeições. E é descrito como enganoso, que pode ser traduzido como tortuoso. Ele é traiçoeiro e desesperadamente corrupto, incurável, gravemente enfermo. Corrupção é a enfermidade da alma, que é demonstrado com atitudes de corrupção. Ele é mais enganoso do que todas as coisas. Não é enganoso, é mais enganoso do que tudo. E nós sabemos do que o texto está dizendo. Quantas vezes eu fico tentando me aliviar de certas coisas erradas na minha vida, para me dar segurança, para eu ficar mais tranquilo daquilo que eu estou fazendo, ou daquilo que eu estou pensando, ou daquilo que eu estou bolando. E se eu não tiver cuidado e colocar meu coração, minha mente, meus pensamentos diante do Espírito de Deus, ele vai gerar em mim atitudes de corrupção. Nós sabotamos a nós mesmos através de um coração sabotado pelo pecado. Por isso ele é gravemente enfermo, ele é desesperadamente corrupto. É como se o coração sussurrasse que nós precisamos da aceitação das outras pessoas e devemos fazer coisas para agradar homens, para que a gente seja feliz. Porque a opinião dos outros define o nosso valor. A opinião dos outros não define o nosso valor. Deus define o nosso valor. É Ele que traz preciosidade a nós. Conversando com um profissional, ele estava dizendo que precisava trocar o carro dele. Eu disse, vai trocar o seu carro? Vou. Eu tinha um carro importado, muito joia, e eu vendi e tal, e agora eu preciso comprar outro. Eu falei, mas por quê? Ele disse, porque os meus clientes, eles olham isso, quando eu vou vender produto para eles. Eu falei, hã? E é verdade. E é verdade. Eu tenho que tomar cuidado, porque o que define os meus valores não são o que os outros pensam, mas é o que Deus é na minha vida. O nosso coração, ele é corrupto a ponto de nos levar a trocar a glória do Deus incorruptível pela aprovação passageira de criaturas pecadoras. Paulo diz isso em capítulo 1 de Romanos, no verso 23. E lá é dito que a ira de Deus se manifesta. Quem faz isso troca a glória de Deus incorruptível pela aprovação passageira das criaturas pecadoras, inclusive de si mesmo. E aí vem uma pergunta final. E a pergunta é: quem poderá entender esse coração? Quem tem capacidade de olhar, ou visualizar e trazer o diagnóstico do coração humano? Aqui está mostrando a incapacidade que eu tenho de sondar as profundezas da nossa própria pecaminosidade.
Cuidado, porque se você acha que você é capaz de tanto compreender sua pecaminosidade como vencê-la sozinho, você vai ver um buraco negro diante de você. Somente Deus conhece plenamente a complexidade de nossa corrupção interior. É por isso que confiar em nosso próprio coração ou no coração de outras pessoas é loucura. Loucura. Nós precisamos desesperadamente da intervenção da graça divina para nos libertar dessa condição. Caso contrário, nós não vivemos para Deus, nós vivemos para satisfação individual, satisfazendo os outros, tendo aparência de beleza, mas ausência de profundidade. No verso 10, nós encontramos o escudo divino, a justiça soberana de Deus. No verso 10 diz, eu, Senhor, é Deus falando. Quem pode conhecer o coração humano? E aí Deus diz, eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. É como se ele estivesse dizendo, tem juízo, cuidado, eu julgo. Ele é o juiz, e a lei é dele. Se o coração é tão enganoso, quem pode discernir? Eu, o Senhor, é quem posso. Deus, na sua onisciência, na sua soberania, Ele sonda o meu e o seu coração. Ele prova os meus pensamentos. E de repente você está com aqueles pensamentos que Deus tenha misericórdia. Se alguém do lado ouvisse o que está aqui dentro, visualizasse o que eu estou vendo, sentisse o que eu estou sentindo, eu escandalizaria profundamente. E aqui Deus diz que Ele vê, Ele percebe, e Ele sabe exatamente o que está dentro do meu coração e na minha mente. Deus tenha misericórdia. Deus sabe o que está acontecendo aqui na minha mente? Sabe, misericórdia. Deus vê tudo o que eu faço? Misericórdia. Deus vê quando eu penso ou faço, eu elaboro pecados? Misericórdia. Porque isso é verdade. E quando eu não estou confiando, e quando eu não estou vivendo de maneira temente a Deus, eu desando a corrupção dentro de mim. É tão triste quando você encontra alguém que é crente, mas que o seu coração não está vivendo na dependência. Ele é um crente que está vivendo de maneira torta, inadequada, inadvertida, sem responsabilidade com a sua alma na presença de Deus, sem necessidade de agradar e glorificar a Deus com os seus atos, pensamentos, a sua própria existência, com a adoração que sai do seu lábio. Querido, esse indivíduo tem um Deus que sonda o coração, ele tem um Deus que prova os pensamentos, e Ele é um Deus que dá a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Cuidado! Você está tão interessado em ser feliz, mas está buscando no lugar errado e agindo de maneira errada. Deus nos dá, diz o texto, segundo as nossas obras. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Ele vê além das aparências, das máscaras que muitas vezes nós usamos, das justificativas que nós criamos. Ele conhece a verdadeira direção da nossa confiança e a motivação por trás das nossas atitudes. Ele sabe por que eu estou fazendo, falando ou pensando alguma coisa. E qual o propósito desse exame divino? O texto diz, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Isso não ensina salvação pelas obras. O texto não está falando isso. Mas afirma a justiça, que a gente na teologia chama de justiça retributiva de Deus.
É a verdade de que as nossas ações, ou fruto das nossas ações, inevitavelmente revelam a natureza da árvore que nós estamos sendo. O coração e a confiança é a árvore, é você e sou eu. É só aparência ou é verdade? Só tem folha ou tem folha e fruto? Porque se tem fruto, é porque você colocou as suas raízes junto ao ribeiro de água, a fonte da vida. Aquele que confia no homem vai colher maldição. Versos 5 e 6. Mas aquele que pela graça confia no Senhor, vai ter a manifestação dos frutos da bênção de Deus, que estão descritas aí no verso 7 e no verso 8. Cuidado, Deus não se deixa enganar pela busca por aprovação humana. Ele julga tudo. Portanto, nossa preocupação primária jamais pode ser agradar os homens, mas agradar, andar em fidelidade diante daquele que sonda os corações e recompensa a fé genuína. A palavra de Deus é algo que é admirável, não é verdade? Mas ela é vivida, ela tem que ser vivida. Com essa mensagem aqui de Jeremias 17, ele está aplicando às nossas vidas aquilo que deve ser experimentado todos os dias. Que eu tenho que viver no meio das pressões e tentações de buscar a aprovação do mundo onde eu vivo. Primeiro, reconheça a idolatria no seu coração. O primeiro passo para resolver esse problema é reconheça a idolatria no seu coração. Humildemente diante de Deus, reconheça que a busca por aprovação humana é uma forma de idolatria e vira e mexe você está fazendo isso. Ezequiel capítulo 14, Deus adverte contra levantar ídolos do coração. 14 de Ezequiel, versos 4 e 5. Assim diz o Senhor Deus, mais uma vez: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração. Deus disciplina para que você volte para Ele com confiança. Faça a pergunta honesta. Quando do meu tempo, da minha energia, das minhas emoções, dos meus bens são gastos buscando a validação de outras pessoas? Minhas decisões são mais influenciadas pelo que Deus diz ou pelo que as pessoas pensam? A paz que sinto depende mais da opinião do outro do que da minha posição como servo de Cristo, em Cristo. E se existe a idolatria, confesse a idolatria como pecado, como a violação do primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não dê tanta liberdade ao seu coração. Compreenda a raiz do problema, o coração enganoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Nosso coração é mestre em nos enganar. Ele faz a gente acreditar que nós precisamos da aprovação alheia para ter valor diante das pessoas, reconhecimento diante das pessoas, e por que não dizer segurança? Nós precisamos entender que a nossa natureza é caída, regenerada, mas que não está plenamente santificada. Não confie nos seus sentimentos. Cuidado. E por último,
Coloque sua vida, identidade em Cristo, não na opinião do que os outros falam a respeito da sua vida com Cristo. Se preocupe muito mais em o que Cristo sabe de você e como Ele se alegra com você, do que como os outros acham que você está com o Senhor. Cultive a confiança radical de Deus, inteira de Deus sobre a sua vida. A cura para a maldição da confiança humana é a bênção da confiança divina. Você só vai sair desse buraco tendo um outro comportamento. Confie plenamente no Senhor. E todas as suas ansiedades vão embora. Sabe por quê? O texto diz em 1 Pedro, porque Ele cuida de vocês. Esse texto é muito maravilhoso. 1 Pedro capítulo 1, verso 5, verso 7. Ele diz que nós não precisamos ter ansiedade, porque Deus cuida de nós. Cuidado. Você está querendo cuidar primeiro, deixar que outros cuidem? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nos dê o desejo de sermos sinceros ao avaliarmos. E peçamos a Deus que Ele olhe para nós e nos dê percepção de como nós temos vivido a nossa vida, para agradar a nós mesmos ou aos outros, ou confiarmos plenamente no Deus soberano. Vamos orar, vamos ficar de pé. Ó Deus, eu quero agradecer-te por esse tempo de escola dominical. E como é bom, ó Pai, depois de tudo isso, ver as palavras de graça do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos resgatou da maldição da lei, fazendo Jesus a própria maldição em nosso lugar. Que Jesus morreu para que nós pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado, incluindo o pecado sutil da busca da aprovação dos outros. Ó Deus, haja com teu Espírito no nosso coração e dê a nós a alegria de confiarmos plenamente no Senhor e de buscarmos tudo aquilo que desejamos e da alegria que tanto temos necessidade, paz e esperança no Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso bom Deus. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora, amada igreja, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vocês o seu rosto, e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho, e na comunhão do seu Espírito hoje e para todo sempre. Amém.